O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelere Imob, especial loteamentos. Estamos aqui em São Paulo gravando com uma série de convidados especiais e hoje a gente vai falar com gente, assim, realmente que está fazendo um trabalho muito diferente aí no mercado imobiliário. Já pensou, Mai, lidar com mais de 100 mil clientes? E tá em vários estados do Brasil, né? Não é fácil não, né? Não. É esse desafio que a gente vai conversar hoje de como é esse processo todo. Mas antes, né, me apresentar, para quem ainda já me ouviu 10 mil vezes apresentando, mas Larissa da Megali Hub, meu parceiro Myron César da Metmob. Isso aí. E também, né, os recados de sempre. Agradecer ao nosso patrocinador Fabrício Gurgel, coordenação, que está aí apoiando e acelerando o mercado imobiliário junto com a gente. E, de novo, pedir para vocês se inscreverem, mandar para algum amigo e, principalmente, eu quero que vocês comentem qual que é a parte do episódio que vocês mais gostaram e que trouxe aí um insight para vocês. Mas bora pro episódio. Riquelme, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. A gente tá muito feliz. E, assim, Riquelme, seu currículo é extenso, então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua trajetória, que momento que você tá, e até mesmo sobre a Cipaz e as outras urbanizadoras que você tá presente. Bom, se eu começar a colocar aqui quando eu comecei, vou tentar encurtar e ser breve aí na minha história em algumas fases. Eu comecei com 17 anos no mercado imobiliário, trabalhei na Camargo Corrêa, onde o sonho de todo estagiário, eu sou arquiteto também, era trabalhar em grandes empreiteiras. Trabalhei por um tempo lá, na parte imobiliária. Depois de um tempo, eu trabalhei no interior de São Paulo, para uma grande indústria farmacêutica que tinha um land bank, que queria desenvolver a parte imobiliária. Hoje chama 3D. E eu fiquei muito tempo, acho que minha grande escola aí, né, minha grande trajetória foi na Brookfield. Fiquei por 8 anos lá, entrei com 22 anos de idade. Falei que nesse mercado de 2010 todo mundo é muito louco, né? Eu tinha 22 anos de idade, tinha um portfólio de 1,5 bi, mais ou menos, Meu que Deus. isso é muita coisa para hoje, Sim. isso é um múltiplo. Então foi uma escola muito bacana, que eu era dono de negócio lá. Foi minha grande, eu acho que o foco aí da minha carreira executiva. Depois eu voltei para o interior de São Paulo de novo. Eu rodei Brasil, rodei São Paulo, Rio, Goiânia e Curitiba. Mais focado no Brasil. Depois eu voltei para o interior de São Paulo, em Campinas. Por lá eu morei por 6 anos, fiz grandes lançamentos, que era aqui é o PP, hoje chama ASO, que é uma baita empresa que atua em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu era focado no interior. Lá eu lancei projetos de incorporação de o maior preço por metro quadrado era no nosso produto, apartamentos acima de 3 milhões na fase mais recente. A gente era o maior lançador de casas também, então a gente teve um impacto muito grande na QLPP. E aí depois a vida nos leva... Eu falo que a gente tem que viver o mercado a cada segundo, a cada ano aí, porque a vida vai tendo umas pegadinhas, né? No ano que eu estava casando e no ano que eu acho que eu achei que estava tudo resolvido, estava indo super bem, pintou o desafio da Cipasa, né? Isso em 2019. A Cipasa é uma das maiores loteadoras assim, admiradas no Brasil. Sim. A gente está em 23 estados brasileiros. Junto com os meus sócios, a gente acabou comprando, fazendo a aquisição da Cipasa. E o desafio era fazer o turnaround da empresa, que hoje a gente está completo, foi super bem sucedido, mas que nunca ninguém tinha feito, né? Então hoje eu atuo como diretor de operações, CEO da Cipasa. E aí a gente está em 23 estados, a gente vai falar um pouquinho, né? Mas tem 23 estados brasileiros, 84 loteamentos, aí 100 mil clientes espalhados pelo Brasil. Muito bom. muita coisa, né? Mas, bom, você falou muito sobre esses números que são impressionantes e essa diversidade, né? De estar em vários estados, vários tipos de produto. Como manter o DNA da empresa, a essência aí, dentro desses empreendimentos, né? Nesses estilos diferentes de empreendimentos. Acho que são duas coisas, né? É difícil falar em padronização no nosso mercado, porque o nosso mercado é muito
particular e específico, mas a gente tem um mínimo de padronização lá. Então, a gente tem algumas padronizações que já vieram da Cipasa, que eram muito bem feitas, a gente aproveitou algumas. Acho que essa é a primeira estratégia nossa. E a segunda são as pessoas, né? A gente tem um gerente geral comercial e temos uma gerente geral de marketing, que olha esse todo e que tem a cultura da empresa. E toda a parte de produto, que é o desenvolvimento de produto, a gente faz interno, né? Exceto alguns projetos que são maiores e tudo mais, que a gente precisa de escritórios e de assinatura também. Mas a parte de urbanização, que é o nosso principal business hoje, né? Eu trabalhei a minha vida inteira como executivo no mercado de incorporação, né? Vertical. E agora agora 6 anos na parte de loteamento. Então, a gente tem esses 2 pilares, né? Então, padronização de alguns processos e até um pouquinho de produto e a padronização de pessoas, né? Então, quando você está muito espalhado, você tem que ter uma cultura única nas pontas, né? Então, comercial, marketing, minha gerente de produto, novos negócios quando você vai captar. Então, você acaba tendo que ter a cultura da empresa um pouco mais forte, mais organizada, né? No começo da jornada da Cipasa, né? Porque é difícil você achar pessoas que atuaram nacionalmente, né? Sim. Nessa loucura. Pô, eu viajo quase toda semana, né? Tem que ter até estratégia de que dia que você viaja, que dia que você volta, onde você tá, a cidade que você tá, né? Então, nesse começo foi muito difícil, né? Até a gente pegar esse ritmo nacional, mas a partir do segundo ano, quando a gente entendeu as necessidades, né? E entendeu que é uma operação descentralizada, você acaba conseguindo evoluir e aí depois começou tudo a ficar um pouco mais, fazer mais sentido e ficar mais tranquilo aí em relação à operação. Legal demais. E a pandemia ajudou também, né? No meio do caminho, reunião por vídeo era uma confusão antes. Era até falta de respeito, até né? falta de Falar respeito. assim, vamos fazer uma Vem pessoalmente aqui tomar um café. Hoje é super tranquilo, então a gente teve um viés de sorte aí no meio do caminho também, que as pessoas se acostumaram e hoje, pô, a gente ganha uma escala, ao invés de eu pegar o avião só para fazer uma reunião, perder 1, 2 dias, hoje eu consigo fazer... Todo mundo entra, né, na reunião. 30, 40 minutos eu faço uma reunião e resolvo um problema local. Muito bom. E para estruturar uma operação financeiramente, qual que é o modelo lá que vocês preferem? É com recursos próprios? Trazer sócios investidores? Captar recursos financeiros com instituição financeira? Como que vocês... A gente tem hoje o sócio da Cipasa é o fundo Tigar 11, que é o pessoal da Trinos, que a gente vai super bem. Eles têm uma gestão também interna lá dentro da empresa. Então, a gente tem o funding deles e recurso próprio deles. E a gente tem algumas outras instituições também que já nos ofereceram funding, por a gente já tem esse histórico também. Mas hoje a gente prefere muito mais um capital recurso que ofereça no equity ali, no risco do projeto, do que eu endividar a empresa, né? No passado, a Cipasa chegou a ter 26 CRIs, né? A gente conseguiu focar praticamente em um CRI. Você fala com um investidor, você reporta para uma empresa. Mas, assim, hoje a operação que a gente prefere é equity no próprio projeto, não endividar a empresa, né? E aí, hoje, os recursos estão mais caros também, né? Então, acho que o nosso mercado ele vai ter uma reinvenção, aí, uma readaptação aí quando a Selic começar a baixar, né? Hoje está muito difícil captar recurso que seja saudável para o projeto, mas eu acho que vai ter uma readequação aí, deve ter algumas mudanças aí nos próximos anos aí. Sim, bacana demais. E até para o pessoal, assim, que tem... Não sei se você vai poder trazer com detalhes isso, porque esse Cipasa já tinha um histórico positivo também. Mas muitos loteadores têm essa dificuldade de equity, de conseguir, né, esses recursos. Quais conselhos você daria para esse loteador? Ser organizado financeiramente, ter uma auditoria contábil respeitada. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Sim. Quando você vai captar dinheiro com alguém, você precisa ser organizado dentro de casa, né? E a gente é super rígido em relação a isso. Apesar de a gente não ter capital aberto, por ser sócio de um fundo, a gente foi forçado a ter
toda a contabilidade, toda a parte financeira muito redonda, em sistema confiável e etc. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é não achar que você vai empurrar um projeto ruim para fundo, porque uma hora você não vai conseguir pagar a conta, né? Então, quando você tiver convicção que seu projeto é bom, você vai captar recurso, né? Quando você achar que seu projeto é mais ou menos, é ruim você captar recurso porque você nunca vai pagar, né? Então, eu acho que são esses dois pontos principais aí que a gente se preocupa quando vai olhar um projeto e vai captar com terceiros. Difícil é o loteador assumir que o projeto dele é mais ou menos, né? Que a gente vê muito loteador apaixonado pelo produto, né? A paixão por projeto imobiliário é perigosa, né? Assim, a principal... Porque você acaba não olhando os pontos negativos, né? Tem muitos pontos positivos, óbvio, né? Quando você faz o projeto, a gente tem muita paixão, né? É muito tempo que você passa desenvolvendo um projeto. Filho, né? A aprovação vira um filho, né? E eu acho que todo empreendedor imobiliário, né, que chega um pouco nesse tempo de mercado, tá 20 anos nesse mercado, ele além do dinheiro, o retorno financeiro, né, que é super alto, por isso que quase todo mundo dos investidores investe em mercado imobiliário, mas a gente tem a paixão de também, tá entregue o projeto. Eu lembro, por exemplo, no lançamento, né, até a entrega, eu lembro de nome de cliente tem meu telefone, às vezes agradece. Então, tem uma realização pessoal, mas você tem que saber muito bem dividir, porque a empresa ela quebra por falta de fluxo de caixa, não por receita, né? Então, a gente respeita muito essa questão de fluxo de caixa, saúde do projeto e também uma questão de a gente vai vender bem, a respeitar a curva de venda, não ser muito otimista, ser sempre conservador aí. Legal demais. Quando vocês recebem uma área, como define qual produto se encaixa ali? A gente até viu que vocês usam uns nomes, né, que são para cada tipo de produto, né? A gente tem 3 famílias de produto, né? É um aberto, que é o Alvorá, o Verana, que é o médio alto, e o Altavis, que são lotes de alto padrão. A gente tem todos esses exemplares. E a gente tem o Vivia, que é um bairro planejado, que pode caber um desses 3 produtos. E aí lá a gente tem área mínima, VGV mínimo. Fazer um projeto de 30 milhões de VGV onde 100, o trabalho é o mesmo, né? A confusão é a mesma e os problemas são os mesmos, né? Então, a gente tem parâmetros mínimos para seguir. Então, a gente tem um filtro, a gente recebe 70 áreas por semana, né? Por semana? Por semana. A gente é uma loucura. A gente montou uma linha de produção lá, não sei se é boa ou se é ruim, mas a gente consegue filtrar bem essas necessidades. E a gente tem o corretor que quiser mandar área para a gente também, novosnegócios@cipasa.com, fazer o merchan aqui. Então, quem quiser mandar área para a gente pode mandar nesse e-mail. Eu recebo também, tá? Apesar de ser geral, eu também recebo. E lá a gente manda o que a gente olha, né? A gente tem umas premissas básicas, então o corretor, quando manda para a gente, ele já sabe o que ele precisa mandar e o que ele precisa olhar de área mínima para a gente fazer o desenvolvimento. Mas falando de produto mesmo, assim, quando vocês chegam numa área, como que é essa parte de criação do produto que vai ser ali? Essa parte de, até mesmo da sua visão de arquiteto também, né? Como que vocês enxergam o potencial daquela área? E na criação de um produto Acho que você é a mesmo. primeira pessoa que me faz essa pergunta. A gente que é de marketing é muito curioso das ideias. Assim, uma das coisas que a gente olha, a primeira coisa que a gente olha é mercado, né? A gente tem um corte de cidades acima de 300 mil habitantes. E loteamento é muito louco, né? Porque em incorporação você está dentro da cidade. Sim. Você tem um terreno que praticamente é um terreno que tem referências do lado. Loteamento é um pouco diferente, né? É uma área nova, um endereço novo. Ele é um pouco mais complexo do que a incorporação na hora de você conceber um produto. Mas geralmente o que a gente olha? Mercado, olha um pouco de topografia ali e o potencial crescimento da cidade, né? Então, tem loteadoras que olham se o loteamento é uma continuidade da cidade e tem loteadoras que criam uma nova centralidade. Então, tem essa variável que é muito louca para loteamento, mas o primeiro passo que a gente olha para conceber um produto é o mercado, o que tem, o que não tem, isso da cidade. E aí uma das estratégias nossas, né, que a gente vai voltar à fase de crescimento e lançamento,
a gente já atuar em cidades onde a gente já está. Porque a gente já tem um histórico de entrega, de né? entrega. De entrega, de compromisso e até mesmo de nome e referência para a Exato, cidade, porque né? O nosso segmento, ele não é só um segmento de um player só. Você tem empresa de venda, você tem prestador de serviço, você tem prefeitura, você tem agências, você tem a coordenação de vendas. Então você tem tudo isso e quando você já conhece, pô, você liga pro cara, ele te ajuda, né? Você não precisa te conhecer, você criar uma localidade, você já é local, né? Todo mundo já te conhece. Ah, pô, o Verana, aquele projeto ficou legal, o Altavisa, aquele projeto ficou legal. A gente tem um ponto que a gente focou muito nas submarcas, né? Que é Verana, Alvoral, Verana e Altavisa. Então as pessoas conhecem por Verana, né? Não conhecem a assinatura Cipasa. Diferente da Alphaville, que é a nossa concorrente, que todo mundo conhece por Alphaville, né? Aí vai lançar o Terras Alfa, mas é Alphaville, né? Sim. Então, lá em Belo Horizonte teve esse problema, a gente brigou. Cara, deixa eu falar, ninguém conhece Terras Alfas aqui não. Fala que o seu marketing parar de divulgar Terras Alfas. O marketing lá em Betim, cara, porque... Alphaville lá, um azinho pequenininho e o Terras Alfas grandão. Cara, coloca Alphaville, não te dó. Exato. Porque essa é a confusão de produto. A Cipasa, ela já começou com o produto e a assinatura embaixo de Cipasa. Então, as pessoas, quando você lança um produto diferente, né? Que existe isso, né? Quando você lança um produto mais econômico, tem incorporadoras e loteadoras que não vão colocar o mesmo nome num produto do outro. Isso. Então, a Cipasa começou com essa premissa e foi muito acertada, porque não precisa ficar explicando, pô, a Verana de quem é? Da Cipasa. O Alvorá de quem é? Da Cipasa. Mas dá para entender que são produtos diferentes. Produtos diferentes. Legal. Bacana demais. Você falou um pouquinho dos desafios de expandir, né? Aí falou, por exemplo, até dessa parte de mão de obra, né? De já conhecer a agência e tudo mais. Mas vocês estão em várias cidades e estados. Me fala um pouquinho, né? Conta pra gente aqui da audiência. Quais são esses desafios de quem aí tá querendo expandir também de territórios, né? Pra quem tá querendo. A gente tem, como você tá nacionalmente, você não tá com uma operação descentralizada, a gente acabou internalizando 100% dos nossos produtos, porque a gente também tem muito produto no portfólio, né? Então, você é um gerador de receita interna. Então, a gente acabou criando uma agência, por a gente ter muito estoque também. Em 2019, quando a gente comprou, virou um bicho grande aí a empresa e acabou tendo um estoque relevante para a gente ter. Então, eu tinha uma receita imediata, não tinha lançamentos a fazer. Eu já tinha uma carteira muito grande com produtos prontos ou em fase de finalização. Então, como eu tinha essa receita imediata, foi muito... Eu falo fácil, mas foi complexo, né? Mas foi muito óbvio a gente acabar a internalizar praticamente todo o nosso marketing. Então, hoje eu tenho um diretor de integração, tenho uma gerente geral dos loteamentos, de marketing, e essa mesma gerente toca a agência de produto. Eu consigo fazer vídeo, folder, outdoor, tudo dentro de casa, para eu ganhar escala e direcionar onde eu preciso ter força. E eu também acabei montando uma house própria para cidades onde eu não tenho uma força de vendas expressiva, que hoje eu tenho 70 corretores que eu consigo mandar para qualquer lugar do Brasil. Legal. E, bom, eu vou deixar você perguntar também, né? Só eu tô que a gente queria até entrar, tava aqui já no nosso script, começar a entrar na estrutura comercial. Você falou um pouco aí que você tem uma equipe de marketing e também você criou uma house para poder atender esses produtos de estoque, né? Então, fala mais um pouco pra gente também em lançamento. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você falou que está preocupado porque tem muito tempo que você não lança produtos novos e aí que você está tentando entender aí como que vai movimentar isso, né? A gente acabou de lançar 2 produtos e eu falei, putz, estou enferrujado em lançamento, né? Eu tenho muito estoque, né? Então, eu tenho uma receita recorrente. Então, o lançamento não era prioridade. A prioridade era finalizar, regularizar e terminar 100% dos nossos loteamentos. A gente bateu esse número em 2025, finalizou 100% das nossas obras, 100% de estoque pronto, licenciado. Acho que eu sou a única loteadora que tem TVO e LO em 100% dos nossos loteamentos. E a gente voltou a lançar agora, que foi um negócio engraçado, né? Porque tem muita gente que só gosta de lançar, né? Sim. E a gente gostou muito de vender estoque. E a gente lançou 2 produtos agora. Um produto, a gente teve que trazer uma força fora de vendas, por não ter uma força, uma adesão local. E o outro produto, a gente foi surpreendido de forma positiva
todas as empresas querem vender e etc. Mas é uma virada de chave, né? Porque a gente até tá vendo de agora com os lançamentos vindos, a gente ter 2 caixas aí, uma de lançamentos e uma de estoque pronto, com times especializados diferentes, porque realmente muda 100% essa dinâmica quando você volta a lançar, né? É um período ali muito intenso, né? Muito intenso. E a gente vê que não existe fórmula mágica, né? Assim, igual, por exemplo, esses 2 lançamentos que você usou, represamento, abertura de vendas, conta pra gente um pouquinho qual que foi a estratégia que você usou aí. Puta, foi uma confusão, assim. Meus sócios ficam loucos, né? Essas confusões. Assim, a gente é um meeting, né? Praticamente. A gente tentou represar nos 2. Um a gente conseguiu, o outro a gente precisou abrir vendas no mesmo dia, porque o cara já chegou com documento, cliente. É um loteamento que estava pronto e a gente tem mais 8 milhões de metros quadrados para expandir. Então, acho que a receita de bolo é a mesma para todo mundo, né? O que você vai inventar ali no meio do caminho é que difere um pouco, mas é meeting, represamento e lançamento, assim, essa foi a receita de bolo. E funciona mesmo em cidades diferentes, com culturas diferentes, porque muita gente tem, né, esse preconceito de falar assim, não funciona o represamento aqui num produto de alto padrão, só funciona para médio. Como que você enxerga essas mudanças comerciais em diferentes tipos de produto e cidades? Eu acho que difere um pouco da cultura do corretor. Por exemplo, tem cidades que a documentação, o cara não tem a cultura de entregar a pasta, pra você deixar lá completa e depois você rodar contrato. Tem cidades que você precisa ser mais organizado, formar filinha, ter o funil, a panelinha de pressão ali, que o Paulo Toledo adora, e ser mais organizado e montar filinha. Assim, sinceramente, depois dessa confusão nacional aí que a gente se enfiou aqui, eu não tenho muito... O que a gente faz muito, a gente escuta o nosso primeiro cliente, que é o corretor. Como é que vocês fazem aqui? A gente se prepara antes, tenta conversar com os donos de imobiliária, ver a cultura local, a gente se adapta. A gente, no começo, tentou adaptar a cultura local à nossa cultura da empresa. E as coisas deram errado. Então, a gente inverteu a lógica e hoje... A empresa se adapta, não os corretores se adaptam. Exato. E é difícil pro back-office entender isso, porque... assim, a gente que está nacionalmente, nem sempre da empresa visitou todos os produtos, né? Então, é difícil o cara entender, mas às vezes o cara quer falar com você, o cliente quer falar com você para tentar resolver algum tipo de problema e não quer falar com o cara da operação porque ele já te conhece ou já te viu. Uhum. Então, é um negócio que a gente respeita muito. E quando você vai lançar um produto, quando você é novo na cidade, você tem que ter essa atenção também, né? Pedir licença para você lançar, né? Sim. Então, é complexo, assim, não tem uma fórmula, né? Tem os passos, né? Mas a fórmula, o jeito, é personalizar bastante. E a gente conversou no bastidores que você se especializou muito na venda de estoque. E eu vejo que isso é um desafio das maiores loteadoras, né? Porque quando você traz uma empresa de coordenação... Elas chegam, fazem aquele barulho, vende lá 60%, 50% e depois... Vai embora. Né? Qual dica você poderia dar pra gente aí, quem tá sofrendo com estoque? Cara, estoque é acho que é o dinheiro imediato, né? O estoque, o seu cliente consegue fazer um financiamento à produção da casa dele, você consegue mostrar o lote para ele, como é que ficou. Se o produto é bom, eu falo que não tem produto irresolvível. Tem estratégia de vendas errada. Uhum. Né? Então, se você tiver um bom produto que não vendeu, reseta tudo, tenta começar de novo. A gente já fez relançamentos, a gente não acertou todos. Uhum. A gente já fez relançamentos. Eu tenho um case que é em Campo Verde, que eu lancei. Na verdade, ainda nem estava 100% da operação, eu estava ainda como executivo. Lançou, foi super mal, vendeu, sei lá, 5%. Aí eu fui pra cidade, passei a semana lá, final de semana. Aí a primeira coisa, é uma história engraçada essa, né? Assim, vou tentar ser breve aqui, mas a gente chegou
Eu cheguei na cidade, chama Campo Verde a cidade. Todas as imobiliárias malucas com a gente, não queriam vender o nosso produto. Eu cheguei no stand, tinha a recepcionista e um corretor. Aí meio-dia, saiu. 14h, não voltava. Aí voltou 14h30. E aí o fuso era de 1h30 menos. Eu falei, pô, não tem ninguém na hora do almoço? Imagina de final de semana. Comecei a ficar louco. Gente, o que tá acontecendo? Aí no segundo dia, mesmo horário, mesma coisa. Aí eu saí na cidade e não conseguia almoçar, porque todo mundo ia pra casa almoçar. Aí foi uma primeira lição, assim, eu falei, bom, não posso querer imputar uma premissa que é nossa. E aí, o segundo ponto é, como eu não tinha força de vendas, porque tava todo mundo doido comigo, eu peguei um cara que ganhava, sei lá, R$1.500 a cada 3 meses, assim, menino novo. Falei, cara, vem almoçar comigo aqui, vamos almoçar comigo. Bati um papo com ele, falei, cara, você vai ganhar dinheiro na sua vida sem confiar em mim, nosso produto é diferente. E era uma cidade muito rica, agro bombando e tudo mais. Eu vou te ajudar. E aí ele abraçou lá a causa, chamou mais uns 5, 6 amigos lá. Falei, ó, vou pagar creche para todo mundo, paguei creche para todo mundo. Aí eles começaram a vender o nosso produto. E aí depois a cidade veio, e eu falei com todos, pedi desculpa para todas as imobiliárias. E praticamente a gente vendeu o produto em 5, 6 corretores e as imobiliárias abraçaram. Pô, parabéns pelo produto, acreditaram e tudo mais. Mas é uma questão de você entender localidade, né? E eu falei que eu ia passar uma semana lá no produto, eu passei um mês. Falei, ó, eu liguei lá em casa, falei, ó, eu achei que ia voltar essa semana, mas me esquece aí, vou voltar só no final do mês. Mas foi importante para você entender a regionalidade e respeitar e você respirar o ar ali do negócio, né? Viver o produto, né? Exato. Você não está vendendo um tênis que você pode usar em qualquer estado do Brasil. Você está vendendo um lote que é o sonho da vida de muita gente e é onde o cara vai morar. Então você tem que entender como é que você faz para chegar no cliente e como é que o seu corretor também pensa, né? E você citou aqui alguns aprendizados que você teve. E essa é uma pergunta que todo mundo fala dos acertos. Mas quais erros que você cometeu ao longo da sua trajetória, mas que te gerou aprendizado e que agora virou até uma nova forma aí de pensar na Cipasa? É difícil, né? Não, acho que o sucesso de uma empresa, você tem que acertar mais do que errar, né? Mas o erro faz parte do aprendizado. Acho que nacionalmente, cultura local. Acho que esse foi o principal erro no começo, da gente tentar importar mão de obra e às vezes o cara local é o cara que tinha a chave para você entender. Uma outra coisa é escutar muito, né? A gente estava falando de paixão de produto, né? Paixão de loteamento. Quando você faz o loteamento, você tem uma paixão. Não, essa concepção tá boa. Pode ser que uma concepção em São Paulo não seja a mesma de Mato Grosso, Bahia, no sul do país, no norte do país. Então, eu acho que esse principal erro. E outra coisa, a gente tentar padronizar um pouco a operação também, comissão, tentar não ter uma forma escalável no primeiro momento de sistema, etc. Que depois a gente se ajustou, né? Então, nacionalmente, a encrenca é um pouco mais diferente. E para você ter os sinais de erro, é muito difícil de chegar na ponta, né? Então, a gente conseguiu contornar isso muito bem, mas demorou um tempinho que deu tudo certo no final. E a gente vê muito isso na ponta, né, Mayra? Quando a gente tá... o Mayra tá mais na frente dos lançamentos, a gente da parte de marketing também. Quando a loteadora tenta empurrar ali a cultura, a comissão... E aí os corretores estão falando, aqui não funciona não, funciona, tem que ser desse jeito. Então, tipo assim, pô, tô falando com você... Por exemplo, você ainda não atuou em Minas, né? Você já trabalhou com tabela Sacó, que é o gradiente? Já. A gente tem de tudo lá, então, viu? Aí eu até perguntei para um advogado, para a Kelly aqui, né? A Kelly falou, não, aqui em São Paulo nem sabe o que é Sacó, que é gradiente. Acho que o ponto é o seguinte, né? O que a gente aprendeu? Acho que uma dica, assim... a price, que todo mundo usa, é bom para manter uma saúde da carteira. Aí todo mundo fala que a gradiente ela vai crescendo, né? E aqui a gente viu, em produtos prontos, a gradiente vai muito bem. Foi uma alternativa nossa da Cipasa para até produtos de alto padrão.
E a gente vê que quando você pega um financiamento imobiliário de prédio, geralmente você pega de 30 a 36 anos, né? Sim. Só que o brasileiro, ele quita em 10, 11 anos. É a média. Loteamento é a mesma coisa, pronto. O cara vai pegar ver a parcela subindo, ele acaba quitando com você antes, porque ele não vai perder a casa dele, que a gente faz os nossos contratos com a AF. Ele vai antecipar. Então, esse negócio de tentar internalizar a cultura e não trazer de um lado para o outro assim, a SACOC, né? A gente usa no Brasil inteiro. Exatamente. Para produtos legal. prontos. Exatamente. E lá em Minas, assim, pelo menos a região metropolitana de Belo Horizonte ali, né? Cara, toda vez que vem com a price, o corretor já vai... Murcha. Já murcha. E aí você fala com... Aí eles vêm tentar te Convencer. provar por A mais B que vender na price você tá fudendo a vida do comprador. Eu falei, não é bem assim. Você tá facilitando ele entrar. Você tem que explicar pra ele como é que é o jogo, cara. Eu falo muito que o cliente faz o efeito sanfona. Porque você paga a parcela do mês e paga a última. Se você não tiver folgado, você só paga do mês. A price tem que pagar 2 de qualquer jeito. É isso. Desde o começo. É isso. Então, assim, é igual você falou, se a pessoa pagar em 8 anos, a SACOC não vai matar ele. Se ele usar realmente o tempo todo, Vai realmente matar. fica um pouco mais caro, 30% no final, mas mais ou menos. Você renegocia e você tem a valorização imobiliária. Que também, pro loteador, não é ruim. Não é ruim. Então tem algumas coisas que... a SACOC foi um aprendizado também. A gente tinha esse preconceito. Meus sócios são de Goiânia e eu sou de São Paulo. Em Goiânia se aplica muito, São Paulo não se aplica pouco. Eu tinha um super preconceito e meu sócio de Goiânia convenceu de colocar a SACOC, foi ótimo. Mas essa troca é saudável, né? O problema é quando o loteador ou incorporador chegar na região e ele quer colocar a goela abaixo e não vai. Aí não faz sentido nenhum. Como diz, os maiores erros é não escutar quem tá lá na ponta, né? Igual você falou, quando você foi lá e viveu o mesmo produto, sentiu a dor de quem tá lá, aí você já vem com... Você tem mais empatia, né? Vamos falar que a palavra seria mais empatia, E as pessoas te conhecem também, né? Você não tá comprando um projeto de vida, né? Sim. Legal demais. Eu queria que você explicasse pra gente um pouco da novidade da Cipasa em parceria com a Porto Seguro, que é algo diferente, né, no mercado, dessa parte de consórcio. Eu queria que você falasse um pouquinho e também por que vocês trouxeram essa solução também. A gente... Pô, você pesquisou mesmo, hein? Pesquisamos. A nossa pauta é boa aqui. A pauta é boa. A gente fez uma parceria com eles, foi super legal, foi disruptiva, assim, porque quando você tem um produto pronto, a gente viu que tem uma valorização imobiliária quando as pessoas começam a fazer as casas, ocupar os loteamentos, né? E tem loteamentos que a gente entregou recente, 2022, 2023, que a curva de ocupação de um loteamento é muito longa. Com a Selic a 15, né? O financiamento imobiliário, ou o dinheiro, ele, em vez de construir uma casa, ele prefere ficar onde ele está, aplica o dinheiro lá, PCA mais 6 e vive tranquilo do que tomar um crédito a 12% ao ano, 13% ao ano, que é a média de taxa para quem vai construir algum imóvel. E são alguns bancos que fazem só o lote mais a casa. Então, o que a gente viu? Não adianta só querer vender o lote. Eu precisava ter resolver mais uma dor do cliente, que é ter o crédito imobiliário para construir. O consórcio não é uma solução imediata para o cliente, mas é um projeto de vida para o cara ocupar. Então, a gente tentou mirar mais a longo prazo. A gente fez um piloto lá na Bahia, que é em Camaçari, que a gente sofreu com a saída da Ford, agora com a BioID veio forte a demanda. Sim. Mas a gente tentou fazer lá porque era a menor ocupação que a gente tinha de todos os nossos projetos. E aí deu super certo, a gente conseguiu fechar 10 consórcios, das pessoas planejarem, ela paga a parcela do lote mais a casa, quando vai ser contemplada ela vai construir. Então a gente conseguiu fazer essa parceria para ajudar o cliente mesmo a evoluir. Então a gente já fez encontros com construtores, a gente vende lote, né? É bom deixar claro isso, mas a gente tentou complementar o ecossistema para a gente poder conseguir evoluir. Eu falo que o nosso sonho do empreendedor imobiliário é aproveitar tudo que a gente gera, né? Porque a gente gera o lote, aí vem a empresa de internet, vem o cara da construção, vem o cara do caixilho, vem o cara
Então, a gente tem um ecossistema que a gente retroalimenta, não é só o lucro do empreendimento, mas a gente retroalimenta a vida de gente. Tem corretor que faz a vida com loteamento, porque Sim, ele total. incrusta ali, né? Fica totalmente inserido no projeto e vive a vida dele lá. Então, a gente está tentando nos produtos da Cipasa, não só foi com a Porto, mas a gente fez algumas outras coisas para dar o suporte para o cliente, para ele enxergar que ele pode ter uma casa, morar e etc. E o consórcio hoje está crescendo muito porque o financiamento imobiliário está escasso, nem todos os bancos estão dando crédito, outros estão dando crédito, estão dando créditos mais caros. Sim. Mas o consórcio é uma alternativa. E também a gente fez no outro lado, né, de crédito mais tradicional, a gente fez uma parceria com a Esta Casa também, que eles fazem, acho que tem um portfólio de 7 ou 8 bancos, que é uma plataforma que você consegue... Como é que chama? Esta Casa. Ah, tá. Que eles eram focados em projetos e agora eles abriram uma parte de financiamento imobiliário. E aí você entra lá na plataforma, preenche os dados e o crédito do cliente, ele consegue fazer uma simulação. E às vezes, até se ele tem uma pendência financeira, ele consegue financiar, porque tem uma gama de bancos que suportam o cliente. Então, a gente conseguiu também abrir essas duas frentes. Então, hoje o cliente não compra porque ele acha que não tem dinheiro para construir casa. Não, você não tem dinheiro para construir casa aqui, ó. Eu tenho um lote viável para você que cabe no seu bolso, porque lote é mais fácil de comprar do que apartamento. Mas eu tenho uma solução imobiliária aqui para você que essa pessoa, esse especialista, vai falar com você. A gente tem um canal da Porto, que é o Roberto, e a gente tem lá o pessoal do Maurício também, do Esta Casa, que pode fazer esse pós-venda, e isso tem ajudado bastante a gente a construir uma venda mais consistente para a ocupação. Legal demais. Legal A importância, demais. né, que eu falo muito aqui nessa temporada, dessa importância do desenvolvedor, do loteador, entender de cada momento do empreendimento, né? E essa parte da ocupação é um momento que, igual você falou, é isso que traz valorização de fato pro lote, né? Que é vidas, né? É gente morando, casa sendo construída. Igual você falou, o exemplo que você deu lá da turma lá, que você pegou o menino lá, falou, vem cá que eu vou te ajudar a ganhar dinheiro. O corretor que foca no empreendimento, ele pode fazer a vida ali. Por quê? Ele vai vender no lançamento, vai vender a revenda do lote. De quem tá precisando, né? Não é isso que eu quero na minha vida. Arruma um novo comprador, vai fazer a revenda do lote. Depois o cara vai construir a casa, o cara vai vender a casa. E depois pode até trabalhar com aluguel também. Tipo assim, o cara faz a vida ali num único loteamento. Exato, é engraçado, né? No começo eles só reclamam, no sentido de, pô, o produto precisam vender rápido. Quando acaba, eles falam, pô, mas já acabou, o que eu vou fazer agora? É um vazio, né? É um vazio. Tem um produto que a gente acabou de aprovar lá em Mato Grosso, que é a fase 2. Você entra pela fase 1 para a fase 2. Aí quando tava acabando o estoque, pô, mas você não vai aprovar? Eu comecei a sofrer uma pressão interna até para manter o time. E o cara se sente a casa meio vazia, né? Que, pô, acabou o lote, pô... Mas e aí? E aí esse cara, às vezes, ele gosta tanto do produto que... Ou ele compra, ou ele fica ali incrustado ali na associação de moradores, tentando fazer revenda e tudo mais. A gente tem vários casos que acabou e o cara continuou no produto. E a gente até liga hoje para ele ajudar quando volta um estoque. Porque é a dinâmica do negócio, né? E tem uma questão de personalização também, né? O corretor se identificar com o produto. Também. Legal demais. E olhando para o futuro, quais são as tendências que você enxerga nos próximos lançamentos e até mesmo nos loteamentos, né? Que tendências que vocês enxergam na Cipasa que já vão aí tentar aplicar para os próximos empreendimentos? Acho que vocês já conversaram com algumas pessoas aí no podcast de vocês. Se fala em novo urbanismo, né? Sim. A gente... Eu estou vivendo, acho que um pouco isso na cidade de São Paulo, apesar de quando você consegue se locomover por bicicleta, o patinete ou até mesmo a pé, né? Eu acho que as pessoas estão querendo ter uma centralidade e resolver a vida de um jeito mais saudável, né? Hoje se fala muito em saúde, né? Se pós-pandemia se fala muito em saúde comércio junto, ter também uma praça. Eu acabei de ter filha também,
No empreendimento onde eu moro tem uma praça aberta, mas pô, ela desce todo dia lá para brincar nessa praça, ter lojas perto e também tem uma questão de natureza também que eu acho que sair um pouco dessa loucura que é São Paulo, né? De pô, buzina, confusão e etc. As pessoas teve uma tendência, uma demandada, né? A primeira vez que São Paulo está saindo do crescimento e está diminuindo a população, né? Então as pessoas estão olhando para também essa questão de natureza, verde, água, ter todos esses equipamentos dentro dos empreendimentos aí, né? Bacana demais. Muito bom. Você falou um pouquinho do êxito urbano. O que você acredita que vai acontecer agora na nova tendência? Realmente se apostaria que realmente os grandes centros vão esvaziar e as pessoas vão para cidades ali ao redor mesmo? Você acredita que vai voltar? O que você apostaria aí pro... Eu falei isso num podcast há 2 anos atrás, que eu acreditava que São Paulo iria... Não lembro onde é que foi, mas... queria diminuir de população. Aconteceu agora, né? Essa é uma pesquisa que aconteceu agora. Eu acho que as pessoas vão morar ou vão ficar, não só pela grana, assim, pela qualidade financeira, mas por se identificarem com o espaço onde eles moram, né? Eu já morei no interior de São Paulo, já morei fora de São Paulo, e morar no interior de São Paulo é muito diferente de morar em São Paulo, né? Qualidade de vida, quando você consegue almoçar com a sua filha, quando você consegue voltar para casa na hora do almoço, ficar 10 minutos na frente da televisão despressurizando, isso é impagável, né? São Paulo é Sim. muito difícil de acontecer, né? Então, eu acho que vai existir, as pessoas vão começar a procurar mais qualidade de vida e tem muita empresa tem gente que trabalha remoto hoje, né? Tá voltando um pouco. Os bancos estão agora todos voltando pro presencial. Voltando, mas é uma questão de toda a exceção tem a gente acaba pegando, voltando a regra pela exceção, não pelo que... Então, existe uma dinâmica aí de... Assim, você falar, pô, o que você acha que vai acontecer? Eu acho que as grandes cidades, tipo São Paulo, vão continuar esvaziando, ou pelo menos as pessoas vão começar a buscar refúgios no final de semana. E, pô, empreendimentos até 150 km da cidade de São Paulo triplicou o preço, né? Então, as pessoas acho que estão buscando ter um pouco mais de qualidade, um pouco mais de despressurização no final de semana, buscar mais verde, um empreendimento que tem um clube legal. Eu acho que essa é uma tendência forte e os centros urbanos vão se desocupar. Falando do verde, teve um rapaz que tem um espaço lá em Sete Lagoas, no Engenho, Larissa. Uma vez eu conversei com ele, ficou impressionado o tanto que as pessoas estão gostando de deitar na grama. Pois Ele teve que resolver o problema que tá faltando espaço, porque o povo tá deitando na grama. Vem pra cá pra deitar na grama. Tipo assim, ter contato com a terra mesmo, né? Teve uma mudança mesmo de comportamento, né? E relação. Bom, a gente tem muitos loteadores iniciantes que estão iniciando essa empreitada aí, que é mexer com loteamento. Eu queria que você desse alguns passos, né, ou conselhos que eles podem tomar aí de atenção nessa nova jornada, que não é fácil. Se eu posso dar um conselho, talvez o primeiro loteamento, se alguém for fazer e não tem muita expertise ou não tem muito... Porque todo mundo acha que o loteamento é fácil fazer. Ele é 1000 vezes mais complexo que uma incorporação no sentido de pós-obra. Licenciamento também ele é super difícil. Eu acho que o principal conselho é talvez se associar a alguém maior, alguém que saiba fazer, para você aprender, para depois você poder fazer sozinho. Muita gente que fez loteamento que não estava acostumado, eu já vi quebrar nesse meio do caminho. Muita gente pedir ajuda, não é demérito nenhum pedir ajuda, mas a confusão é muito grande. O problema é que às vezes, dependendo do ponto que a pessoa pede ajuda, a viabilidade já foi embora. Não tem mais jeito, né? Não faz sentido, né? Porque o grande problema do loteamento, né, é o pós-obra, né, o pós-TVO. Se você concebeu errado, ou fez um registro errado, ou esqueceu de doar uma área institucional, ou não fez um tipo de doação, não pagou uma taxa, aprovou do jeito errado, a confusão é muito grande. Desde pagamento de IPTU, que o cliente não faz a transferência do IPTU,
e a prefeitura vai lá e cobra o loteador, ele não vai cobrar o comprador, você não consegue transferir o lote para o cliente. Então tem vários dispositivos e gatilhos que você vai aprender depois do 10º loteamento. Então, o cara iniciante, acho que o conselho mais valioso talvez é se associar a alguém que já está acostumado a fazer loteamento, que já tem um mínimo de estrutura, né? Tem uma coisa muito bacana lá que o Diego faz também, lá pela Trinos, que é a questão de governança, né? Ele tem o cara que, e é por isso que eu acho que ele cresceu tanto também, ele tem a questão da governança, o loteador médio e pequeno que precisa de uma governança, ele se associa a ele, ele presta todo o serviço, gestão contábil, cobrança, até mesmo marketing, essas coisas, que acaba ajudando e dando suporte. Então, vou tentar maximizar meu resultado, vou fazer tudo sozinho. Pode ser que seja pode ser que você quebre no meio do caminho e todo mundo acha que o loteamento, você vai ter a carteira lá e vai conseguir fazer o loteamento só com a carteira. Hoje acabou, não existe mais. Você vai precisar aportar dinheiro, você vai precisar colocar. E aí, o quanto você vai precisar colocar depende do sucesso de vendas que você vai ter. Você só vai ter certeza depois que você lançar. Depois que você lançou e vendeu, é difícil você pegar o dinheiro e devolver, porque você vai estar empenhando todo o dinheiro na obra. Então é uma bola de neve que é muito difícil e, Deus ajuda até um certo ponto, né? Então, acho que se associar a alguém que entenda, que tem uma governança e que já fez mais de loteamentos é super bom. Às vezes dá certo, às vezes dá muito errado. Quando dá muito errado é difícil de voltar. É verdade. Verdade. Bom, estamos já finalizando. Temos perguntas finais, Myron? Não, eu queria que era realmente passar, né, qual foi o aprendizado desse episódio, que foi muito importante o que o Riquelme falou. A jornada do loteamento ela é muito longa. Então, por mais que você ache que já aprendeu, enquanto você não viveu o ciclo completo, que talvez, como você falou, vai ser o ciclo completo há 15 anos, né? Que aí vem os problemas pós a entrega, então o cara tá ali. Agora eu tô bem, só na carteira, só recebíveis, mas aí vem os problemas jurídicos de novo, com a retomada do terreno com construção, né? IPTU batendo sua porta e o proprietário não tá pagando, você liga, faz a cobrança, mas aí agora lá em Minas tá protestando IPTU. Né? 100% das cidades, agora tá super rápido. Então, sim, agora foi bom protestar, né? Porque antigamente o cara tinha que pagar pra protestar, né? Agora não. Manda pra mim que eu protesto, depois quem paga é o cara que tá devendo. Então, é muito importante a pessoa, igual você falou, gostei muito do conselho que você deu, da pessoa se associar a alguém que já fez no primeiro, para poder aprender, fazer um estágio, vamos falar assim, né? Fazer um cursinho. E aí depois, sim, ele seguir a sua carreira, se ele achar que assim deve ser, né, sozinho. E a outra dica que ele deu, que foi muito importante, essa questão da expansão territorial, né, Larissa? É a questão de não querer que a cidade se adapte ao seu modelo de negócio. Você tem que adaptar ali o seu modelo de negócio à cidade, porque senão realmente vai ser um atrito muito grande e não vai ter sucesso, né? Então foi as dicas que ele deu aí que marcou muito para mim. Pra mim também, o que eu achei legal é que a gente falou muito nessa temporada, em geral, sobre escutar o cliente, obviamente é muito importante, mas pouca gente tem essa visão de escutar o corretor, que, como você disse, é o primeiro cliente, né? E a gente vê muitos problemas com isso, porque mesmo você tendo um produto, às vezes, super bem desenhado para pessoas, com todo esse conceito que a gente está falando de novo urbanismo e tudo mais, se o corretor também não comprar aquela ideia, você vai penar para vender ainda assim. Porque precisa de força de marketing, de vendas, enfim, para gerar desejo e fazer aquele desejo de fato concretizar em vendas, né? Então, eu gostei bastante desse insight que você deu pra gente, porque pouca gente fala do corretor, né? Muita gente acha que é um mal necessário e não entende da importância dele para esse ciclo ficar completo, né, do loteamento. É engraçado, né? Tem gente que fala que não gosta de falar com o corretor. Estamos em 2025, quem não gostar de falar em corretor, ele é o cara que vive ali, que depende. O nosso negócio é muito maior, né? Mas o cara que não gostar de falar com corretor é um problema, assim. Porque ele é o cara que vai te dar os primeiros sinais que você vai ter sucesso ou não, né? É ele que vai falar com o cliente no barzinho, na festa da família. Então ele tá na ponta, né, cara? Ele tá ali falando sobre empreendimento sem filtro, né? A verdade sem... A gente tem
É engraçado, né? A gente tem a área de produto, eu gosto muito de... Eu saí de uma convenção lá da Adit e foi muito... Eles provocaram muito a questão de concepção de produto. Uhum. Aí eu voltei pro escritório, fiquei olhando um produto que a gente tem, que tem um lago maravilhoso, 120 mil metros, assim, muito bacana, né? É diferencial porque a cidade é muito quente e tudo mais. Fiquei olhando a primeira concepção de produto, eu fiquei a manhã inteira olhando aquilo lá, fazendo minhas coisas, voltava, peguei na hora do almoço e falei, não vou sair pra almoçar não, peguei o almoço e fiquei na minha mesa olhando. Aí liguei pro time depois e falei, cara, precisamos mudar a concepção de produto. Ah, mas por que, Kelma? Eu falei, gente, eu falei com o meu time de vendas, eles falaram que esse lago é o lago mais maravilhoso ali que tem na região. A gente precisa valorizar, porque o produto estava... Meio que a gente fatiou as ruas lá, porque o produto ele se vendia. A gente mudou a concepção, aí convenci 6 pessoas, a gente mudou a concepção e foi a melhor coisa que aconteceu, porque pô, a gente agregou mais 15% do valor do preço de venda, a gente traz um pouquinho, mas... O produto, por ouvir a força de vendas e provocar minha área de produto para ouvir a força de vendas, acabou ajudando a refazer a concepção do projeto, ficou muito melhor. Então, se você souber ouvir os sinais e com as informações que você tem, saber o que fazer na hora certa, você acaba sendo muito difícil de errar, né? Muito bom. Muito bom. Bom, finalizamos com chave de ouro. Passou rápido também, né? Como todos os episódios aqui do Acelera. E onde que a gente pode te acompanhar, Riquelme? Onde que a gente pode te achar e saber das novidades também da Cipasa e das outras empresas? Tem meu Instagram, LinkedIn e tudo mais, é o mesmo, é Rogério Riquelme. Acho que tem poucos Riquelmes aí. Rogério Riquelme, quem quiser segue lá, tem bastante gente aí. A gente fala com muita gente, né? Então, tanto no LinkedIn como no Instagram, @Rogério Riquelme. Perfeito. E, pessoal, quero saber de vocês. Qual foi a parte que vocês mais gostaram do episódio? Esse foi um episódio que a gente quis trazer muita parte de vendas também, né? Que é pedido por vocês. E eu acho que vai dar boas estratégias aí também, Boas viu? dicas, né? Boas dicas. E lembrando novamente, né, de entrar no nosso clube. É lá que a gente compartilha essas visões. E o bom do nosso clube é que a gente tem do corretor ao loteador, ninguém é excluído, né? Corretor, loteador, urbanista, todo mundo junto. E trocando essas ideias, né? Porque, igual a gente viu aqui com o Riquelme, a construção, né? A concepção do produto e das vendas, tudo isso é um resultado de união. Então, a gente convida vocês também para estarem junto com a gente. Se une a gente, vamos acelerar o mercado imobiliário, né, Larissa? É isso aí. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.